Olá a todos. Essa é a nossa última aula de cunho mais teórico do nosso curso de empreendedorismo. Nós já vimos vários conceitos de economia, de empreendedorismo, de finanças. E agora a gente vai ver, né, basicamente, uma das etapas de um processo de criação de uma empresa, que é o financiamento. Nós fizemos todo estudo sobre plano de negócio, sobre estudo de mercado, mas fica aquela dúvida. Bom, o negócio pode ser viável por si só, mas eu não tenho recursos para botar esse negócio em marcha. Bom, o que me sobra de opção é um sistema de financiamento. Então é fazer um empréstimo, basicamente. Aqui nessa aula eu vou apresentar para vocês primeiro algum conceito básico sobre o sistema financeiro, para que vocês saibam como funciona o sistema financeiro no Brasil e algumas linhas de financiamento que podem auxiliar na criação de uma empresa. Bom, então a gente vai ver o sistema financeiro e depois mercados e produtos financeiros. Né? Produtos financeiros são linhas de crédito, basicamente. Bom, primeiramente, o que é um banco? Né? Um banco é uma instituição financeira que ele promove a circulação do dinheiro. Então ele faz a intermediação de quem quer dinheiro emprestado e quem tem dinheiro sobrando e quer emprestar. Então o banco vai fazer essa intermediação. Uma instituição bancária, basicamente, o grande negócio dela é levar o dinheiro de quem é superavitário, quem tem dinheiro sobrando, para quem é deficitário, quem tem dinheiro faltando ou quem precisa de mais dinheiro. O banco, então, ele capta o dinheiro das pessoas que depositam o seu dinheiro nas contas correntes, né? Então, por exemplo, se você coloca um dinheiro numa determinada aplicação financeira e o banco te paga 1% ao mês, ele vai pegar o seu dinheiro e vai emprestar para um terceiro, para outra pessoa. E vai cobrar, por exemplo, 4% ao mês. O banco ele vai ganhar nessa diferença. Então ele ganha essa intermediação. Essa diferença tem um nome chamado spread bancário. Bom, então o banco ele faz essa intermediação. Existem vários tipos de bancos, né? Bancos centrais, bancos comerciais. Os bancos comerciais são esses bancos que fazem essa intermediação, né? Bradesco, o Santander, o Itaú. Existem as caixas, né? Caixa Econômica Federal, existia até um tempo atrás a Caixa Econômica Estadual, que eram basicamente bancos voltados para o pequeno investidor, então aquelas pessoas que não tinham muito dinheiro, né? Então eles queriam fazer micro poupanças, né? E também, no caso da Caixa Econômica Federal, algumas linhas de atuação como o crédito imobiliário. Existem os bancos múltiplos, que eles fazem várias coisas ao mesmo tempo, como bancos de investimento, bancos comerciais, seguradoras, fazem operações com câmbio, etc. Em 1988 surgiu a lei dos bancos múltiplos, né? Até antes de 88, você tinha, por exemplo, Bradesco Investimentos, Bradesco Banco Comercial, Bradesco Seguradora, etc. Essa lei possibilitou que os bancos fizessem tudo ao mesmo tempo. Então, não é necessário ter vários CNPJs ou instituições distintas para explorar mercados distintos, né? Bom, isso daqui basicamente, né, o organograma, né, do sistema financeiro brasileiro. E nesse organograma, o órgão máximo é o Conselho Monetário Nacional. Então não é o Banco Central do Brasil, é o Conselho Monetário Nacional. Ele que vai determinar as diretrizes da política de crédito. Então ele que vai comandar o sistema financeiro nacional. Existem alguns órgãos de apoio, né, como a Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, de auxílio ao Banco Central do Brasil, né, existe o Banco do Brasil, o BNDES, e abaixo, né, estão as instituições financeiras bancárias e não bancárias. O que é uma instituição financeira bancária?
é toda aquela que recebe depósito à vista, ou seja, aquela que você pode colocar o seu dinheiro e abrir uma conta corrente. São não bancárias qualquer instituição que não faz isso, portanto, uma seguradora, é, uma empresa de leasing, uma empresa de microcrédito. Então, se você não pode abrir uma conta corrente, então não é uma instituição financeira de caráter não bancário. Aqui a gente coloca o Banco do Brasil, por exemplo, como agente especial, porque ele é primeiro que é o principal pagador do governo. E ele tem algumas funções, por exemplo, como crédito agrícola, né? Então ele é um grande fomentador aí do crédito agrícola. O Banco do Brasil tem uma importância muito grande no que tange a segurança alimentar, né? Porque ele está ajudando aí os produtores agrícolas. E o BNDES que é um banco de desenvolvimento, né? Então ele tem o caráter de fomentar políticas e atividades econômicas, né? E garantir o desenvolvimento de atividades econômicas em algumas localidades aí. Existem bancos de desenvolvimento local, né? Esse aqui é um banco de caráter nacional, mas existem locais, né? Regionais, estaduais, etc. Bom, então aqui nas instituições financeiras bancárias estão as caixas, os bancos comerciais, como o Itaú, o Bradesco, e os bancos múltiplos, né, que são aqueles bancos que também são bancos de investimento, além de bancos comerciais, e tem outras linhas de negócios também. E aqui estão as instituições financeiras de leasing, seguradoras, bolsa de valores, corretoras de valores também, ou seja, todas aquelas que não recebem depósito à vista. Bom, vamos falar agora dos mercados financeiros. Nós temos basicamente 4 mercados financeiros: mercado monetário, mercado de câmbio, mercado de capitais e mercado de crédito. Então esses são os mercados financeiros. E dentro dele, né, dentro do mercado financeiro, existem subdivisões. Nós vamos ver primeiramente o mercado monetário. Vou falar algumas coisinhas aqui antes de entrar em alguns detalhes, mas que são conceitos que ajudam a gente a entender a dinâmica, por exemplo, da taxa de juros no Brasil. Todo banco, né, o seu banco, o Bradesco, o Santander, o Itaú, eles são obrigados a manter uma conta no Banco Central. Então, se você lembrar do organograma, eles estão abaixo do Banco Central. E eles têm que ter uma conta lá no Banco Central. E eles são obrigados a deixar uma porcentagem dos depósitos no Banco Central. Então, se todos nós colocamos o nosso dinheiro no Bradesco, por exemplo, e somado o nosso dinheiro daí, sei lá, R$1 milhão, uma porcentagem desse R$1 milhão não fica com o Bradesco, ele vai ficar lá guardadinho no Banco Central. Aqui a gente está chamando de Bacen. Essa porcentagem é chamada de encaixe compulsório. Então imagina que um banco ele tem 300 milhões de reais em depósitos à vista. Então várias pessoas foram lá, abriram uma conta, colocaram um dinheirinho na sua conta corrente, somando esse dinheiro dá 300 milhões de reais. O Banco Central ele sempre vai definindo e ele vai modificando esse encaixe compulsório. Então, digamos que hoje o encaixe compulsório seja de 55%. Então, o Bradesco, né, ou qualquer banco, ele vai ser obrigado a deixar lá no Banco Central 165 milhões. Isso significa que só vai sobrar para empréstimo 135 milhões de reais. Então, o banco ele faz essa intermediação. Nós vamos lá, colocamos o nosso dinheiro lá, digamos, somando tudo, isso dá 300 milhões. Desses 300, 165 ele é obrigado a deixar lá no Banco Central, e aí 135 ele pode emprestar para terceiros. Ele vai pagar uma taxa para a gente, vai cobrar uma taxa desse terceiro e vai ficar com a diferença. O Banco Central, o que ele vai fazer? Ele vai regular essa quantidade de dinheiro de encaixe compulsório. Isso significa que se ele aumentar o encaixe compulsório, sobra menos dinheiro para o banco emprestar.
Se ele reduzir o encaixe compulsório, sobra mais dinheiro para o banco emprestar. Então, o Banco Central, por meio do encaixe compulsório, ele é capaz de regular o quanto de dinheiro vai ficar disponível na economia para empréstimo. Porque se ele aumenta o encaixe compulsório, todos os bancos vão ter que deixar mais dinheiro lá e vão ter menos dinheiro para emprestar. Então o Banco Central consegue fazer esse jogo. Uma outra forma de calcular o dinheiro, regular, o dinheiro na economia, o dinheiro para empréstimo, é o que a gente chama de operações de open market, que é a compra de venda por parte do governo de títulos financeiros do próprio governo. Então, por exemplo, digamos que um determinado banco tem 200 milhões em depósitos à vista e o encaixe compulsório vigente é de 35%. Então, ele é obrigado a deixar desses 200 milhões, 70 no Banco Central. Então, esse dinheiro fica lá guardadinho, preso, né? E sobra para empréstimo 130 milhões. Mas esse banco aqui, esse banco A, ele tem 20 milhões em títulos do governo, ou seja, ele tem uma aplicação financeira, ele tem títulos da dívida do governo federal, são as LTNs, as letras do Tesouro Nacional, existem uma série de títulos aí de dívida, né, do governo que o governo emite para financiar suas operações e os bancos, as instituições financeiras, os agentes privados compram esses títulos. Digamos então que, além desse dinheiro para empréstimo, esse banco também tem títulos, 20 milhões em títulos. O que o governo faz? Ele vai lá e compra esses 20 milhões de títulos do banco A. Então, quando o governo está comprando esses títulos, o que ele está fazendo? O título está lá no banco, o governo vai lá e compra esse título, então o governo pega esse título para ele e dá dinheiro para o banco. Agora o banco então tem 20 milhões a mais para emprestar. Então ele pode controlar a liquidez, ou seja, injetar dinheiro no mercado por meio da compra ou da venda de títulos públicos. Se o governo vender títulos públicos, então ele vai dar para o banco um título público e vai receber dinheiro em troca. Então ele está tirando dinheiro da economia, está retirando a liquidez, está enxugando a liquidez do mercado. Quando existe injeção de liquidez, no caso desse exemplo, a gente fala que o mercado está oversold. Bom, o que isso tudo tem a ver com taxa de juros, né? Existe um mercado de moeda, pessoal. Então, se o governo vai lá e, por exemplo, injeta liquidez numa operação de open market, como a gente acabou de ver aqui, ou seja, ele vai lá e compra títulos públicos, né? Então ele retira o título e dá dinheiro para o banco. E ele vai lá também, ele reduz o encaixe compulsório, então sobra mais dinheiro para o banco emprestar, ou para os bancos emprestarem. Então, se ele faz essas coisas, ele está aumentando a moeda circulante. No mercado monetário, pensando que a taxa de juros é o preço do dinheiro, se tem muito dinheiro em circulação e pouca gente querendo comprar dinheiro, ou seja, tomar empréstimos, então a taxa de juros vai cair. A taxa de juros caindo, o que o governo está fazendo? Está estimulando a economia, então mais empresas vão tomar empréstimos, mais pessoas vão comprar bens e serviços e etc. Então a moeda ela não é neutra na economia e isso tem implicações para emprego e para renda, né? Então se as pessoas estão comprando mais, em teoria mais empregos estão sendo gerados e etc. Bom, então o governo ele consegue, por meio dessas operações, aumentar a moeda circulante e diminuir a taxa de juros e estimular a economia. Lógico, pessoal, isso aqui é uma coisa muito, muito, muito mais ampla do que eu estou explicando. Mas, em linhas gerais, se você abrir o jornal e verificar, por exemplo, que
o Banco Central reduziu o encaixe compulsório. Bom, então ele está deixando mais dinheiro na economia e talvez a taxa de juros diminua um pouquinho. Essa que é a ideia. Então você consegue, de uma certa forma, né, fazer uma previsão do que vai acontecer com a taxa de juros. Né? Isso é importante para uma pessoa que quer empreender. Né? Às vezes tem um timing aí para conseguir, às vezes esperando um pouquinho, sabendo o que vai acontecer ali nos próximos meses, né, você consegue uma vantagem aí, ou sei lá, no mínimo, contrair um empréstimo pagando menos. Bom, existe também o mercado de câmbio, isso aqui a gente não vai ficar entrando em detalhes, né? Basicamente é a compra e venda de moeda internacional. Pode ser no mercado futuro, pode ter o que a gente chama de arbitragem, né? Que é comprar agora e querer vender depois, né? E tentar ganhar numa diferença aí de cotações, né? Mas só para vocês saberem, o mercado de câmbio é mercado de moeda internacional. E aqui a gente entra no mercado que realmente nos interessa, né? Ou em mercados que realmente nos interessam, que é o mercado de capitais. O mercado de capitais tem basicamente dois tipos de... Existem mais, obviamente, mas existem dois tipos básicos aqui de títulos. Primeiro são as ações, depois são as debêntures. As ações são basicamente uma parte do capital da empresa, ou seja, é uma parte da propriedade da empresa. Então, quando você compra uma ação, você passa a ser dono de uma parte da empresa. Essas ações elas podem ser preferenciais ou ordinárias. Qual que é a diferença delas? As ações preferenciais, elas não têm direito a voto nas assembleias das empresas. Mas, se alguma coisa der errado, a empresa falir, etc., esses acionistas são os primeiros a receberem, né, o que sobrou da empresa. E eles são os primeiros a receberem também os dividendos e os lucros da empresa. As ações ordinárias são contrárias. Esses caras têm direito ao voto, eles têm poder sobre o futuro da empresa, mas se algo der errado, eles são os últimos a receberem o que sobrou da empresa. Se você olhar alguma ação e ela tiver PN, significa que ela é preferencial. Se ela tiver escrito ON, né, no seu ticker, naquela abreviatura da ação, né, por exemplo, Petrobras é PETRI4, né, aí você vê se essa ação é ON ou é PN. Se for ON, é ordinária, se for PN, é preferencial. E nós temos também as debêntures, que é um título que confere ao titular o direito de crédito contra uma empresa. Então, basicamente, quando você compra uma debênture, diferentemente do que acontece com uma ação, quando você compra uma ação, você tem propriedade sobre a empresa. Você é dono de um pedacinho dela. Aqui não. Quando você compra uma debênture, é como se você estivesse emprestando dinheiro para a empresa. Então, uma debênture, imagina aqui, ela vai ser um papel que está escrito assim, se você compra uma debênture da Petrobras, por exemplo, a Petrobras deve ao detentor desse título 1 milhão mais 10% a serem pagos daqui 2 anos. Então você vai dar para a empresa 1 milhão, ela vai te dar esse papel, daqui 2 anos você vai cobrar a empresa, a Petrobras. A Petrobras vai ter que te devolver o seu 1 milhão mais 10%, né, de remuneração. Então é como se você estivesse emprestando dinheiro para uma empresa. Então quando você compra uma ação, você é um acionista, quando você compra uma debênture, você é um debenturista. Aqui, qual que é o problema? Qual que é o risco dessa operação? A empresa te dá um calote. Por isso que empresas que são consideradas mais arriscadas vão ser obrigadas a te pagar uma taxa de juros, uma remuneração maior, para que você se exponha a esse risco. Empresas mais consolidadas vão pagar uma taxa de juros menor, porque o risco de insolvência é menor. Bom, e aqui a gente chega no mercado de crédito. E é nesse mercado, pessoal, que estão a maioria dos produtos financeiros que nos interessam. O primeiro deles que eu vou comentar é o desconto de títulos.
Nesse mercado, o credor de um título ele negocia com o banco mediante uma compensação financeira caso necessite de um adiantamento. Então é um adiantamento mesmo. Então, digamos que eu tenha um título, uma duplicata, uma nota promissória, ou seja, eu tenho o direito de receber de você daqui um mês R$ 1.000. Só que eu preciso desse dinheiro agora. Então eu vou lá no banco, dou esse título para o banco e o banco me dá R$ 900, né? E aí ele vai cobrar de você os 1.000, né? Então ele vai ficar com essa diferença, né? Com esses R$ 100. Os bancos fazem isso também com restituição para as pessoas físicas. Esse desconto de títulos é mais para pessoas jurídicas, mas eles também fazem isso com pessoas físicas, por exemplo, com 13º, com restituição de imposto de renda, né? Então eu só vou receber meu 13º em dezembro. Então digamos que eu vou receber R$ 1.000 no meu 13º. Mas eu preciso dessa grana agora, então eu vou lá no banco, né, faço um adiantamento, né, um desconto do meu 13º, né? O banco me dá, por exemplo, R$ 900, 850, algo assim, né? E depois eu pago para ele os R$ 1.000. Então é um adiantamento, o banco vai cobrar por esse tempo, como vocês já conhecem os conceitos básicos de matemática financeira, né? Se usar o tempo, pague por isso. Existe uma outra modalidade chamada contas garantidas, que é basicamente um crédito rotativo, um cheque especial para empresas garantindo a liquidez imediata. Então, se a minha empresa ficou com a conta no vermelho, então com saldo negativo, o banco já vai automaticamente me emprestar uma grana lá para que eu não fique sem a possibilidade de manter as operações da minha empresa. Então, estou no vermelho e eu preciso comprar matéria-prima. Então, eu estou no zero, preciso gastar 2.000 em matéria-prima, eu vou ficar menos 2.000. Ele vai me emprestar esse dinheiro, eu vou continuar conseguindo financiar minhas operações. Então, basicamente, um cheque especial para as pessoas jurídicas. Existe também uma linha de crédito chamada Hot Money, que é basicamente um empréstimo de curtíssimo prazo, até 29 dias, para necessidade de capital de giro. Então, se eu estou sem capital de giro, se eu estou sem capital para financiar minhas operações, eu posso ir lá pegar um empréstimo de curto prazo, fazer a empresa girar, né, fazer o negócio girar e basicamente eu sou capaz de manter a empresa em funcionamento. Então, digamos que eu tive um aumento de demanda que eu não esperava. Eu não tenho dinheiro para comprar matérias-primas, para contratar mais funcionários, mas a demanda está lá, os caras estão querendo comprar, eu estou tendo a possibilidade de vender mais. Bom, então eu pego esse dinheiro emprestado, pego, sei lá, R$ 100.000 emprestado, né, aqui numa linha de hot money, contrato mais funcionários, compro matéria-prima, produzo o meu produto, vendo ele, né, lucrei aí R$ 100.000 também, e aí tem que pagar para a empresa, né, de taxa de juros, não sei quanto vai ser, sei lá, R$ 4.000, aí em 2 dias de empréstimo eu pago e consegui lucrar. Então é um financiamento de curtíssimo prazo para quando, por exemplo, existe uma oportunidade e a empresa não tem capital de giro para financiar essa operação. Então ela vai lá, pega um empréstimo de curtíssimo prazo e isso resolve o problema. Existe uma outra modalidade chamada leasing, também é conhecida como arrendamento mercantil, né? Então a empresa adquire um bem, né? Então, e aqui, pessoal, quando eu digo empresa, eu não estou dizendo a sua empresa ou você como empreendedor, eu estou falando da empresa de leasing. A empresa de leasing, ela adquire o bem, ela compra, sei lá, um trator, né? E ela vai te alugar esse trator. Então você tem 3 opções, né, depois do final do contrato. Você pode devolver o trator para ela, você pode comprar o trator ou renovar o contrato por mais um período. Então, quando você faz um leasing, você não é o proprietário do produto, né? Você basicamente é um arrendatário, você está alugando o produto. Existem algumas linhas muito específicas de financiamento para capital fixo, por exemplo, o FINEM, que é para máquinas e equipamentos nacionais, o FINAME, que é para máquinas e equipamentos nacionais novos,
e o Finame Agrícola, que aí é para máquinas e equipamentos nacionais novos agrícolas. Então, se você está pensando em abrir uma empresa que necessite de máquinas e equipamentos, aí você tem uma linha aqui que é bem específica para isso. Existe também o financiamento à exportação. Então, uma empresa jovem, uma empresa que não tem muito capital, mas está começando a exportar, existem os ACCs, né, que é adiantamento de contrato de câmbio, né, que é basicamente um adiantamento de dinheiro na fase pré-embarque. Ou seja, você vai vender hoje, vai colocar vai colocar a mercadoria no navio para ela ir para o exterior, só que você já vai receber o dinheiro já previamente, antes da mercadoria chegar no exterior. Então é como se fosse um adiantamento também, só que é para operações de exportação. Também é muito importante essa linha, né, para empresas de menor, empresas pequenas, né, empresas que estão começando a atividade exportadora, que elas não precisam esperar tanto tempo para receber o recurso. Existe também o cartão BNDES, que é uma linha de crédito, né, emitida por instituições credenciadas ao BNDES, no valor de até 1 milhão. Tem algumas a taxa de câmbio A taxa de juros é razoavelmente competitiva, né? É mais voltada para pequenas empresas, então. Existem algumas normas, algumas atividades que não estão contempladas no BNDES, depois vocês podem olhar a lista de atividades que não estão contempladas no cartão BNDES, mas a grande maioria de atividades econômicas, sim, são permitidas, são financiadas, né, pelo cartão BNDES. Existe também o programa de apoio às empresas de pequeno porte, o PRONAME, né, então, que é mais voltado também para micro e pequenas empresas. Então, para microempresas que faturam até 360 mil por ano e empresas de pequeno porte, né, que faturam até 4,8 milhões de reais por ano. Então, são linhas de crédito distintas, né? Então, o PRONAME, ela pega empresas de tamanho um pouco maior. Então, quando você olha o cartão BNDES, ele é mais voltado para micro e pequenas empresas mesmo. Existem também cooperativas de crédito, pessoal. Essa é uma opção aí que tem se mostrado bem crescente aí no mercado financeiro, né? Que aqui os associados, eles são donos da cooperativa. Então, você não é o cliente que apenas pega um empréstimo, como acontece nos bancos comerciais que nós temos aqui usualmente. Aqui você pode se associar à cooperativa e aí sim fazer um empréstimo, etc. Os grandes exemplos aqui são o Sicredi, Unicred, Sicobi, né? São alternativas interessantes. E tem também, pessoal, está surgindo as fintechs, né? Existem uma série de opções aí de fintechs e aplicativos, né, que até fazem intermediação de empréstimo entre pessoas físicas, né? Então você pode pegar um empréstimo de outra pessoa física por meio de um aplicativo ou de uma fintech, né? Ou existem algumas fintechs que até cobram juros simples, apesar do juro talvez ser um pouquinho mais jurado, né? Mas existe uma série de atividades aí, ou de linhas de crédito que estão surgindo. Então, eu não vou ficar aqui explicitando, né? Porque é um mercado novo, né? E ainda não tenho grande conhecimento sobre eles. E também tomem muito cuidado, né? Porque aí quando existe uma atividade nova, existem muitas incertezas também associadas, né? Então tomem muito cuidado, mas são opções que estão surgindo e a gente tem que ficar de olho também. Bom, pessoal, nessa aula eu não fiquei focando em qual tem a taxa de juros mais competitiva, menos competitiva, porque essas coisas mudam ao longo do tempo, essas coisas são muito dinâmicas. A gente vive um momento em que a taxa de juros é de fato bem baixa, né? Isso é muito bom para quem está tomando empréstimo, é ruim para quem está fazendo uma aplicação, mas é boa para quem está tomando empréstimo, né? Mas fica aí a mensagem. Em termos de empreendedorismo, o mercado financeiro ele é um grande fomentador de empreendedorismo, né? Especialmente em países desenvolvidos. Eu gosto sempre de lembrar que a
A pobreza está muito mais relacionada à ausência de empresas e bancos, e empresas não bancárias e financeiras, etc., do que com a presença das mesmas. Então, a ideia de que o sistema financeiro ele é apenas um parasita da economia real é uma falácia. Na verdade, um sistema financeiro forte, eficiente, competitivo, né, em que existem muitas empresas competindo entre si, está muito mais relacionado com a riqueza do que com a pobreza. Só para vocês terem uma ideia, né, nos anos 1600, aí não vou lembrar, tá, gente? Me desculpem a memória aí. Mas mais ou menos nessa época, 1600, começo dos anos 1700, a Inglaterra tinha mais ou menos 400 bancos. O Brasil só tinha o Banco do Brasil, que faliu e depois foi refundado. Então você começa a verificar a diferença de organização econômica, né? E como um mercado financeiro bem desenvolvido é capaz de fomentar novos empreendimentos, que é o nome da nossa disciplina, né? Basicamente, né? E o empreendedorismo em si, né? Isso gera empregos, gera riqueza, etc. Tudo bem? Pessoal, agradeço mais uma vez a audiência de vocês. Nós vamos nos falando e até mais.